Vamos ler do versículo 5 até o versículo de número 10. E eu quero continuar as ministrações acerca da vida de Jesus, ou o tema Jesus. A igreja do Senhor precisa saber quem realmente ela adora, quem ela deve adorar. E aí nós vamos continuar, baseado nesse texto. Diz assim o texto: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberana maneira, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Somente até o verso de número 10. Te louvamos, Pai, pela Tua palavra que foi trazida ao nosso coração. Pedimos que o Senhor venha confirmá-la. Confirme, ó Deus, trazendo-nos entendimento. Queremos crescer, ó Deus, no conhecimento. Ó Deus, e o Senhor nos proporciona um pouco mais dessa oportunidade de recebermos dessa palavra. Que não seja a vontade da carne, a vontade do homem, ó Deus, mas o Teu Espírito a ministrar no nosso coração. E a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema que eu quero trazer aos irmãos, sugerir aos irmãos, é Jesus, o modelo. Então vamos continuar dentro dessa linha de pensamento, aprendendo um pouco mais acerca de Jesus. Há 2 domingos atrás nós trouxemos o tema, falamos sobre o tema quem é Jesus? Baseado na pergunta de Jesus aos discípulos, quando estava em Cesareia de Filipe: e vós, quem dizeis que eu sou? E através dali nós aprendemos, que Jesus, ele é o sacerdote, o sumo sacerdote. Jesus, ele é aquele que intercede por nós. Então nós aprendemos acerca da importância de ter o conhecimento de quem é Jesus. Domingo passado tivemos uma palavra também trazida pelo Amauri, uma confirmação, uma afirmação pelo próprio Jesus, quando ensinando aos seus discípulos, e há um interesse no coração do Senhor que nós, a igreja, principalmente a igreja, saiba quem realmente Ele é, para que o adore por aquilo que Ele é, porque muitas pessoas só adoram Jesus pelo que Ele faz, por aquilo que Ele pode fazer. Muitos foram atrás de Jesus e ainda continuam indo atrás de Jesus por aquilo que Ele faz, não que Ele vai deixar de fazer, ou que Ele não vai poder fazer, mas o melhor é adorar ao Senhor pelo que Ele é, como diz a letra daquele cântico, porque se Ele não fizer, ou se Ele não quiser fazer, ou se Ele não tem interesse em fazer aquilo que nós achamos que nós precisamos, Ele vai continuar sendo Deus. E quando nós o adoramos por aquilo que Ele é, nós adoramos reconhecendo que Ele é Senhor, que Ele é Deus sobre a nossa vida. Então, no domingo passado, a Mauri trouxe ao nosso coração, baseado no texto de João 14, 6, uma afirmação de Jesus: Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Algumas pessoas acham que Jesus é a guinada na vida financeira, acham que Jesus é a porta que se abre para um grande empreendimento. Jesus é assim uma série de afirmações e de entendimento, baseado na vontade humana. Mas Jesus, ele traz uma afirmação aos discípulos dizendo que Ele é o caminho, Ele é verdade e Ele é vida. E continuando ainda dentro dessa nossa linha de pensamento, aprendendo quem é Jesus, hoje o tema é Jesus, o modelo. A quem devemos seguir? Nós estamos vivendo num tempo, irmãos, onde muitas pessoas estão ainda à procura de modelo. Estão atraindo, nós estamos vivendo o tempo da publicidade. Uma das coisas que está em alta e dificilmente, ela há de cair por conta do advento das redes sociais. Nunca se teve tão perto e tão abrangente a publicidade como nesse tempo. Isso é bom para os negócios, é bom para as empresas, é bom para as indústrias, para aqueles que vendem, aqueles que querem comprar. É interessante que as redes sociais, elas acabam também, segundo a inteligência virtual que se tem nos smartphones,
Você tem aí na sua cabeceira, no seu bolso, né, um aparelho que ele é carregado de inteligência virtual, né, daquela inteligência digital, tá? Que às vezes você fala, você conversa com alguém do lado, falando: olha, eu preciso comprar casaco. Estou sem casaco, está frio. De repente você vai abrir o Facebook, você vai abrir uma página, aí de repente começa a vir um monte de propaganda. Mas que negócio é esse? A gente está repreendendo, né? É a inteligência, está ouvindo, está lendo aquilo que está naquele ambiente. Então, isso é o que? As empresas souberam disso e elas estão investindo acerca disso. Estão investindo, e esse crescimento de como que quase que ler o nosso pensamento, que não vai acontecer ler o pensamento, mas induzir, ou talvez a conversa, um diálogo, e você ter uma resposta, o avanço da ciência vai ainda longe. Então, isso é o que? A publicidade, o marketing. E as referências, eu quero isso, eu quero aquilo, né? E aí estão coisas que... Então, a busca pela referência, por conta disso, o homem está cada vez mais robotizado. Porque ele perde a sua identidade natural de ser quem ele é e quer ser o outro. Quer ser aquele que ele tem como referência, né, sendo na sua forma física, sendo na sua forma de traje, ou talvez na sua condição de andar diante da sociedade, quer dizer, torna aquele robô, né? Mas o que eu quero dizer é que o homem tem uma necessidade no seu interior, por curiosidade, de querer ter alguém como referência. Querer, de buscar, as pessoas têm. É lógico que os mais jovens têm uma tendência muito maior por conta da vaidade, que ela é muito mais aguçada. É ou não é verdade? Eu me lembro que quando eu era mais novo, né, mais jovem, né, vaidade no traje, na roupa, né, da marca, do estilo, do momento, da moda. Minha mãe não tinha muita condição, mas às vezes ela sofria, porque quando ela pergunta: o que você quer ganhar na época do aniversário? Aí eu queria aquele tênis da moda, e ela, e hoje não é diferente lá em casa, né? Os meninos acabam também querendo aquilo que, né, é do momento, e a gente entende que é questão da vaidade, do homem, da pessoa, do ser humano. A gente vai ficando mais de idade, a gente vai entendendo o que Salomão diz que tudo é vaidade, e aí vendo que tudo isso realmente é passageiro, a gente acaba sendo mais cauteloso em relação a algumas coisas que antes para nós era algo sem pensar, mas era uma busca por uma referência. Eu quero dizer que o homem busca uma referência, mas a única forma do homem agradar ao Pai e glorificá-lo, quando tratando de referência exata que nós devemos ter na nossa vida, chama-se Jesus. É somente através de Jesus a única forma do homem agradar ao Pai e glorificá-lo. Eu me lembro, irmãos, que, abrindo um parênteses aqui, quando nós tínhamos retiro, e antes eu participava de retiro da associação, nós tínhamos, né, uma associação de adolescentes muito ativa da nossa cidade, o ADAC, né, e também a Juba Centro. Ainda tem o retiro de carnaval da Jubames, ainda que acontece todos os anos no carnaval ali em Piraputanga, mas o ADAC eram 2 retiros por ano. E ainda tinha retiro lá na igreja também, às vezes uma vez por ano lá em Piraputanga, tinha também em outros lugares. E aí aquelas noites temáticas, e uma das noites que tinha era noite de gala. A gente tinha que ir com aquela roupa, né? Comprava roupa nova para ir para o meio do mato. Mas lá ia estar todos os outros jovens. Eu fico lembrando que colocava aquele sapato, eu deixava às vezes para usar um tênis novinho, não usava em lugar nenhum, ia usar lá, no meio do mato. E às vezes estava chovendo, irmão, imagina. Mas para mim aquilo ali era um auge. Ninguém percebia, ninguém via, ninguém sabia que era nova, só quem era de casa. Só quem sabia que era nova era eu e minha irmã. O restante ninguém sabia. Mas é a vaidade, é o desejo de querer mostrar, né, de querer estar bem com as pessoas. Ninguém nunca chegou e falou bem assim: calça nova, camisa nova, sapato novo. Não, mas a gente tinha
Esse desejo de querer agradar alguém. Sempre queremos chamar a atenção e agradar alguém. E quando nós entendemos que nós temos que agradar ao Pai, vem a pergunta: como agradar a Deus? Há muitas pessoas também buscando agradar ao Senhor, buscando atrair a presença do Senhor, assim como nós também, talvez do jeito deles, sem saber, mas as pessoas também buscam agradar ao Senhor. Talvez você olha para alguns e fala: misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Tem gente que faz a cruz, mas se você for olhar na intenção do coração da pessoa, ela quer agradar ao Senhor, ela só não sabe. Algumas, às vezes, de tentar agradar, acabam ofendendo ainda mais, né? Mas querem agradar ao Senhor, porque a única forma, irmãos, de glorificar o Pai é através de Jesus. Em Jesus nós temos a perfeita referência. O propósito da vinda de Jesus restabelece a conexão do homem com o Pai. Então a vinda de Jesus é justamente com esse propósito, de restabelecer a comunhão, né? Restabelecer ali a conexão que estava rompida do homem com o Pai. Nós entendemos acerca de conexão, né? Nós vivemos um tempo de conexão, de estar conectado. Então, o pecado é o rompimento da conexão, como também, se nós não pagarmos a conta do Wi-Fi de casa, seja do seu aparelho, da sua conta, a conexão vai ser cortada. Então, a nossa conexão para com o Pai estava cortada. Por quê, irmãos? Havia uma dívida. Nós estamos em dívida. Quando nós estamos em dívida com a operadora, o que a operadora faz? Ela rompe a conexão. Você não tem mais contato com a torre. Então você está sem conexão. Assim éramos nós. Nós tínhamos uma dívida diante do Pai. Aí Jesus veio e pagou a dívida. E agora nós estamos vivendo uma conexão direta, onde não há perda de sinal da parte do Pai para conosco. Se perdemos o sinal dessa conexão, a culpa é nossa. Nós somos o culpado. Então Jesus, ele restabelece, né? Jesus, durante a sua vida na terra, ele deixou claro esse propósito. Quando eu quero trazer a lembrança do que foi ministrado no último domingo, João 14,6. Jesus restabelece e ele deixa claro, dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos parafrasear e aplicar para os nossos dias. Ninguém terá contato com a torre se não for através de mim. Então você consegue entender que Jesus é esse contato, né? E através desse contato com a torre, nós temos contato com os nossos semelhantes. Você entende, irmãos, que para que o seu celular funcione, você precisa ter um contato, você precisa ter primeiro uma conexão vertical. Aí você consegue ter uma conexão horizontal. Você consegue ser agradável, nós conseguimos ser agradáveis com as pessoas, aceitando, perdoando, e é isso que Paulo fala em Efésios, no capítulo 4, 32, sede para com os outros bondosos, pacíficos. O pastor trouxe ontem essa palavra para nós, né? Perdoando-vos uns aos outros, porque Deus os perdoou em Cristo. Por que eu posso restabelecer a conexão com meu irmão? Por que eu devo abrir a conexão com ele, não fechar? Porque um dia estava fechado, a minha com o Pai. E aí Jesus olhou e falou assim: eu não vou jogar no seu rosto, eu vou pagar a sua dívida. Eu não vou dizer que você é um mau pagador, que você é uma péssima pessoa, não. Eu vou te amar e vou abrir essa conexão. Então ele fala: sede bondosos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, lembrando que você foi perdoado. Restabeleça a conexão, porque eu estou mandando sinal para você. Então, é a obrigação nossa ter o sinal aberto com o irmão, porque Jesus abriu o sinal com o Pai, não olhando se nós éramos merecedores ou não. Então, Jesus é esta ponte. Então, a vida e a obra de Jesus revela ao homem como agradar a Deus e fazer aquilo que é certo. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós temos essa referência. Por isso que ele é um modelo. Algumas pessoas, mas eu vou fazer do meu jeito, mas eu quero fazer da minha vontade. Não, olha para Jesus. Ele é o modelo.
Ele é o modelo. É através dele. Por isso que nessa noite o Senhor quer trazer ao nosso coração isso. E eu quero chamar a sua atenção para esse texto de Filipenses 2, 5 a 10, onde Paulo vai escrever como foi a vida de Jesus, né? E através desse maravilhoso modelo, como conseguimos também agradar ao Pai. Eu quero destacar nesse texto, né, como foi a vida de Jesus. Por que que ele é um modelo? Como foi a vida? Eu tenho que entender como foi a vida de Jesus e a partir dele, olhando para ele, porque a palavra deixa bem claro que é dele. Paulo fala lá no capítulo 11 de Romanos, dele, por ele e para ele. Glória, pois, a ele. Então, se eu conseguir restabelecer o contato com o meu irmão que estava quebrado, a conexão, não é achar que eu sou bonzinho. Ah, mas eu sou bom demais. Tudo aquilo que o Jamilson fez, mesmo assim, eu estou com ele. Que nada, rapaz, se você está com ele é porque é glória ao Senhor. Porque você entendeu que você não é nada. Então é dele. Por que eu estou com ele? Porque o Senhor restabeleceu esse contato. Para ele. Por que eu estou com ele? Porque nós vamos glorificar o Senhor. Dele, por ele. Ele que sustenta o nosso relacionamento. E para ele. Ele que fez todas as coisas. Você consegue entender? Jesus é o modelo de todas as coisas. Eu quero destacar nesse texto, por que devemos ter Jesus como modelo? Primeiro, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Querido, o primeiro exemplo que nós temos aqui, da referência de Jesus como modelo, é que tenha o mesmo desejo que Jesus teve. Difícil, né? Mas ele é o modelo. Paulo está dizendo, haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E Paulo está escrevendo para uma igreja em que ela, nos primeiros momentos, e aqueles que estavam talvez na praça pública, viram que Paulo sofreu açoites por amor a Jesus, para que o evangelho fosse plantado naquele lugar. Então ele traz para a referência de alguém dizendo, olha, se você tiver que sofrer, eu sofri, não é porque eu sou bom, não é porque eu quero indenização dos magistrados que me prenderam como cidadão romano, e eu não poderia ser preso, não poderia ser humilhado, mas o que eu passei, primeiro, é porque eu entendi que Jesus passou por mim, e o que eu estava passando era por ele. Haja em vós o sentimento que houve em Cristo Jesus. Se hoje você é aborrecido, se hoje você ainda não consegue ser entendido, compreendido, saiba que Jesus passou tudo isso por você, que haja em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O maior desejo de Jesus foi honrar ao Pai. Então, quando nós temos o mesmo sentimento, eu atravesso momentos, situações difíceis, mas é para a glória de Deus, não é para mostrar que eu sou bonzinho. Então é isso que o texto está nos mostrando. João capítulo 5, no verso 30, diz assim, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma de que ouço, julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Jesus, ele fala sobre o juízo dele, que é um juízo justo, mas ele não faz a vontade dele, mas ele faz a vontade do Pai. E essa é a referência que a Bíblia nos ordena ter para a nossa vida. Ah, mas eu acho que o fulano é muito, eu não sei, ele tem que aprender mais o que é viver. Porque está vendo, todo mundo está fazendo dele, e aí é um grande servo do Senhor. Um homem que ele responde com amor, ele não responde com o ímpeto da sua própria vontade. Então Jesus é essa referência. No capítulo 17, no verso 4, Jesus traz um outro exemplo acerca do desejo do seu coração, que era honrar e glorificar ao Pai, onde ele fala, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Jesus tem sido a sua referência? Você tem conseguido aplicar esse texto de João 17, 4, fazendo tudo aqui na terra, entendendo que é a obra que o Senhor lhe deu para fazer, para que o Pai fosse glorificado? Então, irmãos, nós temos Jesus como modelo, e a primeira referência que esse texto nos traz é que é preciso ter o mesmo desejo que Jesus teve. Se Ele é a minha referência, se Ele é o meu modelo, eu preciso ter o mesmo desejo que Ele teve.
de honrar o Pai em tudo. Continuando um pouco mais à frente, versículo 6 e a parte A do versículo 7 diz assim: pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Versículo 7, parte A: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens. O segundo exemplo que nós temos nesse modelo para a nossa vida é que esvazie-se de si como Jesus se esvaziou. Irmãos, nós precisamos estar vazios de nós. O grande problema dos atritos, das intrigas, das discussões, das separações e de tantas confusões que nós muitas vezes entramos, é porque nós estamos muitas vezes cheios de nós. E quanto mais cheio de nós, mais nós vamos atrapalhar a obra do Senhor em nossa vida. Nós precisamos estar vazios de nós e cheios do Senhor. Jesus se esvaziou dele e ele era Deus. Mas para que ele pudesse concluir, realizar a obra do Pai, ele precisava deixar a vontade dele de lado e se tomar a vontade do Pai na sua vida. Se nós queremos agradar ao Senhor, precisamos deixar de lado a nossa vontade. Esvaziar de si é se colocar como instrumento e não como alvo. O grande problema é que nós não conseguimos nos esvaziar, é porque nós sempre nos colocamos como alvo de todas as coisas. O alvo das atenções, o alvo daqueles que estão atacando, o alvo, sempre nós somos alvos de alguma coisa. E nós esquecemos que quando o Senhor nos chama, Ele nos chama para que sejamos instrumentos. Um instrumento. Alguma vez os irmãos aqui pegaram os instrumentos e ouviram os instrumentos dizendo: não, agora não. Já pensou se ouvir? Jamilson vai estar lá na esquina. Fala, que é isso, meu? Já pensou se aperta a tecla ali, já disse: não quero. Fala, rapaz, o que é isso? Ele não vai falar isso. Quando você apertar, ele vai sair o acorde, a nota, o som que você pediu. É assim, o instrumento é desse jeito. Ele vai responder àquele que está manuseando e está tocando. E quanto maior for a habilidade e as mãos preparadas, ele vai extrair do instrumento musical um som mais lindo e mais maravilhoso e agradável àqueles que estão ouvindo. Assim como são instrumentos também em outras áreas. Então, irmãos, nós somos instrumentos, mas para isso temos que nos esvaziar. Esvaziando de nós é permitir que as mãos do Senhor nos use. Só conseguiremos ser vitoriosos nesse ponto a partir do momento que entendermos que somos gerados para a glória do Pai e não para a nossa glória. Mas eu preciso ter um pontinho nesse negócio. Não, você não tem nada, irmão. Você não tem nada. Como diz aquele ditado: tira seu cavalinho da chuva, senão ele vai gripar. Não temos nada. Tudo é dele. Tudo é para a glória do Senhor. Mas Jesus, como modelo, nos leva a entender que é preciso esvaziar de nós. Jesus se esvaziou. Assim ele conseguiu completar a obra. Continuando, a parte B do versículo 7 e a parte A do versículo 8. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Foi separado na tradução da Bíblia em versículos, mas quando nós olhamos para essas duas partes, nós vemos que é como se ela fosse a ideia que o Espírito Santo colocou, a mensagem que o Espírito Santo colocou no coração de Paulo para transmitir à igreja. Quando ele diz assim, olha, e foi reconhecido ou irreconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Nós entendemos, irmãos, que há um pouco mais, é algo mais profundo quando nós buscamos e nós vamos em direção ao Senhor. Primeiro, Paulo fala sobre o esvaziar. E às vezes nós achamos que é muito. Mas eu já abri mão da minha vontade. Não, mas eu já fiz isso, eu já tirei. Calma, que o processo só começou.
Calma que nós vamos um pouquinho mais para frente. Aí o Senhor fala sobre se humilhar. Aí nós aprendemos o quê? Que precisamos nos humilhar. Se humilhe como Jesus se humilhou. Irmão, se nós não entendermos isso, que a postura de humildade não é o outro que vai exigir, mas é você que vai assumir. Ah, estão pedindo para eu ser humilde, então para eu me humilhar, para eu abrir mão, então eu vou fazer. Não, não é o outro que está pedindo. É você que tem que ter entendimento que você precisa se humilhar, que você precisa se esvaziar. E se humilhar aqui, irmãos, fala de soberania do Pai. Fala de reconhecer a autoridade. E é isso que nós, colocamos aqui. Reconheça a soberania do Pai. Coloca-se na condição de servo. Se humilhar é isso. Jesus, quando ele se humilha para se esvaziar, para fazer com que a vontade do Pai fosse realizada, ele teve que se humilhar. Ele abriu mão daquilo que ele tinha, daquilo que ele achava, ou talvez que ele pudesse achar que ele tinha como mérito, para que o Pai fosse colocado e reconhecido como soberano. Às vezes nós queremos que todo reconhecimento e todo o poder e todos os holofotes da vida venha sobre nós. E aí, não, eu já fiz o que deveria ser feito. Mas não basta apenas se esvaziar. É preciso reconhecer quem governa, quem tem autoridade. Jesus estava declarando, ele tem autoridade. Eu estou aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. Quarto, nós temos como modelo, nesse texto, e aí a parte B do versículo 8, tornando-se, depois de se humilhar, se humilhou, tornando-se obediente. Poxa, além de eu abrir mão, eu ainda tenho que fazer mais coisas. Eu vou ter que fazer isso. Eu vou ter que realizar aquilo que o outro tinha que fazer? Sim. Seja obediente, porque o Pai ordenou a você. E aí nós aprendemos em Jesus, como modelo para a nossa vida, que é preciso obedecer. Obedeça ao Pai, como Jesus obedeceu. É preciso obedecer o Pai. Nós precisamos obedecer, além de nos esvaziar, precisamos nos humilhar e precisamos estar dispostos a obedecer ao Pai. Obedeça ao Pai. Reconheça que a autoridade é dele. Ele é soberano e ele tem toda a autoridade. Isso nós entendemos que ele é Senhor. E aí o próprio Paulo, nesse texto, no versículo 11, ele fecha essa ideia dizendo, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Pai o reconheceu, mas antes dele ser reconhecido, ele, sem buscar reconhecimento, ele reconhece o Pai como soberano. E o Pai, sendo soberano, dá a ele essa autoridade, dá a ele a soberania, dá a ele esse reconhecimento. Às vezes nós queremos fazer algum tipo de mudança e não queremos obedecer o Pai. E às vezes as mudanças que precisam ser realizadas, seja na nossa casa, seja no meio em que vivemos, é necessário. Deus te revelou algo certo, mas a maioria das vezes, irmãos, essa mudança vai começar em nós. E aí nós temos que obedecer, entender que todo projeto e todo processo, às vezes, começa em nós. E aí, para isso, nós precisamos olhar para Jesus. E nele nós temos a referência de que ele obedeceu ao Pai. Às vezes oramos, Senhor, muda o fulano, muda a fulana, muda o Beltrano, faça isso na minha filha, no meu filho, lá no meu serviço, Senhor, o Senhor sabe, tá, Deus, está tudo bem, eu sei, eu quero começar, mas você está atrapalhando. No que está atrapalhando?
você não está deixando eu começar a obra. Mas começa, Senhor, o fulano está lá. Não, eu vou começar primeiro em você. Eu quero começar primeiro na sua vida. E é assim, irmãos, Jesus realizou a vontade do Pai. E para isso ele foi obediente nesse projeto, tornando-se obediente. Nós precisamos tornar obediente. Pedir, Senhor, me ajude a ser obediente à tua palavra. Me ajude, Senhor, a me humilhar. Me ajude, Senhor, a me curvar diante do Senhor e reconhecer que tu és Senhor. E aí, queridos, nós temos aqui, por último, o último modelo, a última parte de exemplo desse modelo que é Jesus, o versículo de número 8, a parte C, que Paulo termina dizendo aqui: obediente até a morte e morte de cruz. O que esse texto, a parte desse texto nos ensina? A mesma coisa. A mesma coisa que aconteceu com Jesus. Como assim, pastor? É a mesma coisa. Como Jesus, aceite que é preciso morrer. Morrer? Sim. Nós temos que morrer para a nossa vontade. Jesus, antes de morrer na cruz, ele morreu para a sua vaidade. Ele se entregou, depois ele foi morto. E é por isso que ele nos ensina, dizendo: quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ele está dizendo: aceite a mortificação da sua vontade. Irmãos, aquele que está vivo, dificilmente ele vai ser conduzido para um lugar onde as pessoas querem, mas aquele que está morto, não. Ele é conduzido em todo lugar. E essa é a referência em Cristo. Paulo, quando ele fala sobre a sua experiência, a Maria citou esse texto também no domingo passado, em Gálatas, no capítulo 2, no verso 20, ele diz assim: eu já estou crucificado em Cristo, e não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Irmão, se nós ainda estivermos vivos, conduzindo a nossa vida, jamais nós vamos experimentar a alegria de ter Jesus como nosso modelo. Nós seremos, a sociedade será, alguém do nosso lado será o modelo, menos Jesus. Esse último exemplo que nós tiramos desse modelo é que nós precisamos entender que vida cristã é morte para uma vida independente. Assim como nós entendemos que a vida de casado, a vida conjugal é morte para uma vida de solteiro. Tem gente que quer casar, mas ele não quer assumir o compromisso do casamento, do relacionamento. Ele não quer viver na fidelidade, na responsabilidade da casa, do casal, que ambos têm no acordo e na concordância daquela aliança. É uma aliança que deve ser feita e sustentada somente por uma parte. E eu pergunto, é possível uma aliança entre duas pessoas sendo sustentada só por uma? Não. Nós queremos viver uma vida em Cristo, nós precisamos entender que essa aliança, ela também passa pela nossa responsabilidade, por nós, o nosso compromisso. Eu preciso aceitar morrer para a minha vontade, para que a vontade do Pai seja estabelecida em minha vida. Não sou mais eu que vou viver, não é mais a minha vontade, mas isso, irmãos, não é por força. Isso é por uma experiência, o Senhor vai ministrando o nosso coração, assim como na vida de casado, no início nós vamos aprendendo e vamos construindo dentro dos sonhos, que eles não são mais sonho de uma só pessoa, mas é um sonho comum, entre os dois, estabelecido entre os dois,
Ontem o pastor falou sobre isso, acerca da fé. Ele usou o exemplo da fé, que o sonho de uma só pessoa, quando somente um sonha, o outro está sendo infiel, não concordando com aquele sonho, ou não tendo acordo. Da mesma forma, nós temos que aplicar isso com o Senhor. O Senhor tem sonhos com a sua vida, mas você também precisa deixar que os sonhos dele tornem realidade no seu coração. Para isso é preciso morrer para nós, entregando-se totalmente. Marcos capítulo 8, no verso 35, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Esse é o exemplo que nós temos de Jesus. Qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e pelo Evangelho. Jesus fala de perda, irmãos, porque o mundo apresenta muitas propostas. Eu replico esta palavra aos irmãos. Jesus está dizendo, não estou falando que Jesus está enganado, mas eu comecei a entender que eu precisava ter o mundo como perda. No início da minha caminhada com o Senhor, em muitas coisas eu precisava entender que eu precisava estar entendendo que eu tinha que perder. Mas hoje eu entendo que eu não perdi, eu ganhei. O Senhor estava me livrando daquilo que nunca me fazia bem, nunca me faria bem, e não era nutriente e nutritivo para mim. Hoje eu entendo que eu fui liberto, mas no início Jesus está dizendo a todos nós, aquele que perder a sua vida, entregar a sua vida, né, por amor de mim, esse sim vai ganhar, vai salvar. Que você possa olhar para Jesus, que você venha olhar, que você venha fixar os olhos em Jesus. Eu quero finalizar, quero convidar os irmãos aqui à frente para a gente poder finalizar. Eu quero trazer a lembrança do texto de Hebreus, no capítulo 12, que ele disse, nós devemos olhar para Jesus, não é de qualquer maneira, mas você, nós devemos olhar para Jesus firmemente. E a carta da igreja aos Hebreus, o autor da carta aos Hebreus diz, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. É bom ter referência. Quando nós temos boas referências, nós realizamos uma boa obra. Quando nós prestamos atenção naquela referência que é boa, nós conseguimos replicar e conseguimos extrair o mesmo sabor. E dependendo daquilo que nós estamos fazendo, o aroma toma conta de todo o ambiente daquilo que está sendo feito. Eu quero pegar o exemplo da Letícia. Letícia tem se aprofundado na arte de preparar uma boa alimentação. Como nós temos sido privilegiados em casa. E eu vejo a Letícia buscando as receitas e aprendendo com os chefes que se tem hoje aí. E eu posso me alegrar e dizer que eu tenho uma chefe em casa e ela consegue replicar, irmãos, reproduzir, não é replicar, mas reproduzir. E no momento em que ela começa ali, ouvindo os vídeos e preparando e definindo o cardápio, e aí quando tudo está preparado, ela põe na mesa, nós somos tomados pelo aroma agradável e tornamos felizes e abençoados pelo sabor daquilo que foi preparado. Ela aprendeu, ela realizou. Assim é a vida em Jesus. Mas nós temos que estar atentos. Eu passo ali na cozinha, eu vejo ela está ouvindo, e às vezes ela chega e fala, pai, eu preciso de tal tempero, eu preciso de tal tempero, eu preciso de tal, e ela passa os ingredientes. Isso é ingrediente caro, irmãos. Tem coisa ali que não é barata não, mas eu sei que vale a pena. Andar com Jesus vai ser caro para nós, irmãos. O grande problema é que nós às vezes queremos ter uma boa degustação, queremos ter apreciação de uma boa alimentação, de uma boa resposta, mas nós não queremos pagar o preço. É preciso olhar para Jesus. Jesus é o modelo. Jesus, Ele é o caminho. Trilhe por Ele. Jesus, Ele fala assim a nós, eu sou a porta.
aquele que entrar por mim, entrará e sairá, e encontrará pastagem. Jesus fala de 2 momentos na nossa vida: entrar e sair. Ele sendo a porta, quando nós entramos por aquela porta, nós estamos entrando no aprisco. Por isso ele fala, entrará. Mas numa porta, irmãos, ela se divide o ambiente, 2 ambientes. Geralmente uma porta, ela divide o ambiente interno do ambiente externo. E às vezes, mesmo dentro do ambiente interno, ela divide o ambiente da sala para o quarto, da cozinha. Uma porta divide os ambientes. Mas Jesus está falando da porta de entrada para o aprisco. Aquele que entrar por mim, entrará e sairá. Entra no aprisco e sai do mundo. Quanto mais eu me aprofundo em Jesus, mais próximo do Pai Ele me leva, e mais longe do mundo eu fico. Menos influência eu tenho dos barulhos, das seduções, daquilo que tenta me envolver e me atrair de volta. Por isso Jesus é o modelo, por isso Jesus é a referência, por isso Jesus é o alvo, e nós temos que olhar para esse alvo. Que você o tenha como principal da sua vida. Que você venha declarar agora: Jesus, eu quero te conhecer a cada dia, aprender contigo e viver na tua presença.